Oi pessoal, seja muito bem-vindo, espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, ontem eu fiz um vídeo a respeito do senhor Alexandre Calil, que é o atual prefeito daqui de Belo Horizonte, já está no seu segundo mandato. E ontem eu fiz um vídeo dele a respeito de suas promessas de campanha, né? Para quem não sabe, o Calil, ele elaborou ali 52 promessas de campanha, sendo que ele cumpriu apenas 13 delas. Eu falei ali mais ou menos a respeito, né, do que ele não cumpriu, né, do que ele deixou de cumprir. Então acredito que seja um vídeo muito informativo. Espero que você aí do outro lado da tela acompanhe este conteúdo, porque com certeza o YouTube uma hora vai fazer questão aí de eliminá-lo, né? O YouTube ultimamente está sendo uma plataforma aí que está eliminando muitos vídeos, né? Está desmonetizando muitos vídeos. Eu, no meu caso, eu ainda não estou monetizando, mas eu acredito que lá na frente eles vão dar um jeito de desmonetizar e de também tentar eliminar este vídeo. Olha, pessoal, eu gostaria de falar a respeito aí desta polêmica que envolveu o senhor Alexandre Calil com as empresas de ônibus aqui de Belo Horizonte. Para quem não sabe, Belo Horizonte tem pouquíssimas empresas de ônibus, né? São pouquíssimas, que tomaram conta aqui da capital e já estão aí, né, no mercado há pelo menos uns 50 anos, né? No mínimo 50 anos. São as mesmas empresas. E eu ouvi dizer que o Calil ele repassou mais de 200 milhões de reais às empresas de ônibus durante a pandemia, sem antes ter sido aprovado pela Câmara, né, pelos vereadores. Então eu vou ler aqui primeiro a respeito aqui das empresas de ônibus, né? Parece que há pelo menos 15 empresas de ônibus aqui em BH que devem 380 milhões de reais para a União. Vou ler esta matéria daqui e depois eu vou partir para o conteúdo que eu mesmo separei, as informações que eu mesmo separei para mostrar para vocês aqui. Então vamos embora lá. Ó, a crise instalada no transporte municipal de Belo Horizonte mostra que os problemas na operação dos ônibus, que vem sendo alvo de fiscalização através da CPI da BH Trans, né? Teve uma CPI aqui, é justamente disso que eu vou falar para vocês, traz um cenário pouco conhecido dos passageiros, que é a soma de uma dívida de cerca de 380 milhões de reais com a União. Todo o valor envolve multas trabalhistas, assim como dívidas tributárias, previdenciárias e com o FGTS, que foram inscritas em dívida ativa, ou seja, cujo prazo para quitação já venceu. O levantamento da dívida foi feito pelo portal R7 da Record TV. Então vamos lá. De acordo com a Record TV, o levantamento dos valores foi realizado junto à base de dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, com os registros de todas as 40 empresas que fazem parte dos consórcios que operam o transporte público da capital mineira desde 2008. Olha, só fazendo o adendo aqui, o transporte público daqui de BH ele não é lá grandes coisas, ele sempre apresentou uma má qualidade. Só que eu não vou mentir, eu não vou esconder aqui não. Muita coisa melhorou, né? A respeito do transporte público aqui da capital, muita coisa melhorou. Antigamente nós tínhamos várias empresas, né, que circulavam por toda a capital, né, pegava pessoas ali das regiões metropolitanas e tudo mais, mas era muito bagunçado, muito bagunçado, era muito confuso, né, as linhas de ônibus eram muito confusas. Depois que veio o MOVE, né, que é um sistema de transportes que foi implementado aqui em Belo Horizonte, né, não apenas em Belo Horizonte, mas também em Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, e também toda a região metropolitana de BH, muita coisa melhorou, né? Teve ali a criação da faixa exclusiva, que foi uma coisa que eu até falei ontem, né? Aqui em Belo Horizonte existem mais de 45 quilômetros de faixas exclusivas para os ônibus. E foi muito bom, melhorou muita coisa. Ah, mas ele apresenta os seus furos. Sim, apresenta, mas eu não posso mentir que muita coisa melhorou. Bora continuar aqui, ó. Os valores podem ser conferidos no site Lista de Devedores da PGFN, desde que você tenha em mãos o número da CNPJ da empresa, do CNPJ. Esses dados estão disponíveis nos contratos da Prefeitura de Belo Horizonte com os consórcios de empresas de ônibus, que pode ser conferido no site da Administração Municipal. Dentre as empresas que operam em Belo Horizonte, a Aviação Turilessa, que faz parte do consórcio Pampulha, segue com uma dívida de 226 milhões de reais junto ao governo federal, com 218 milhões já inscritos na dívida ativa referente à Previdência. A empresa de ônibus esteve também envolvida no recente escândalo de vacinação clandestina em uma garagem de ônibus de Belo Horizonte. A Polícia Federal investiga o esquema. Vamos ver aqui o ranking da dívida das empresas de ônibus de BH.
Primeira aqui no ranking é a Turilessa, de R$ 227.487.675,14. A segunda empresa é S&M Transportes, de R$ 69.324.467,92. A terceira aqui na posição é a Aviação Jardins, de R$ 28.878.562,85. A quarta aviação é a São Cristóvão Transportes, de R$ 9.730.579,08. Na quinta posição, a Via Sul Transportes Coletivos, de R$ 9.729.462,96. Na sexta posição da dívida, a Sagrada Família Ônibus, de R$ 9.729.462,96. Na sétima posição, Belo Horizonte Transporte Urbano, a dívida de R$ 9.273.261,55. No oitavo lugar, Aviação Fênix, de R$ 5.027.853,98. Na nona posição, Aviação Paraense, a dívida de R$ 3.875.637,07. Na décima posição, a Rodap, operadora de transportes, de R$ 2.250.152,69. Na 11ª colocação, Coletivos Asa Norte, a dívida de R$ 2.004.760,56. Na 12ª colocação, Aviação Globo, uma dívida de R$ 1.258.142,64. Aviação Torres, em 13ª colocação, uma dívida de R$ 1.176.980,16. Em 14ª colocação, a Rodopaz Transporte Coletivo, uma dívida de R$ 371.931,06. E na última colocação, a 15ª colocação, a Auto Ônibus Floramar, a dívida de R$ 53.792,77. Agora vamos continuar aqui lendo as notícias. Isso aqui já é uma coisa já passada, né? Essa notícia é do dia 28 de julho de 2021, tá? Então aqui vai falar a respeito da CPI, da BH Trans, né? Que já aconteceu. Mas vamos ver pelo menos aqui a manifestação, né, do Sindicato das Empresas de Ônibus, né? O que ele falou? O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, a Setra-BH, informou que as empresas passam por um momento de extrema dificuldade financeira e que as dívidas estão sendo tratadas individualmente por cada uma das empresas. Mas a gente pode perceber muito bem que durante a pandemia, os ônibus ficaram lotados. Ah, Lucas, mas diminuíram as frotas. Sim, mas eles continuaram lotados. Então não faz sentido, né? O preço das passagens continuou o mesmo. É claro que o Calil disse que neste ano ele pretende diminuir aí, o valor das passagens por 20 centavos, vai diminuir 20 centavos o valor da passagem, mas a gente sabe muito bem que as empresas de ônibus, né, por mais que tenham passado por esse período aí turbulento, né, continuaram atuando aí, né, toda a capital. E os outros trabalhadores, e os outros empregados, né, os outros empresários, né, que a própria prefeitura, né, o próprio prefeito Alexandre Calil, né, mandou fechar suas portas, mandou pararem de trabalhar, né, disse para ficar em casa. E esses daí? Nós vamos ver aqui, né, as informações que eu mesmo separei a respeito do senhor Alexandre Calil, tá? Que são muito boas, por sinal, que é a respeito aí da CPI da BH Trans. Vou falar mais ou menos aqui de uma forma bem sintetizada para não deixar esse vídeo muito longo, mas bora lá. Vamos ver. A prefeitura deu, através de empréstimos, conforme disse o próprio prefeito Alexandre Calil, R$ 218.142.857,14 em plena pandemia para empresas de ônibus, sem antes ter passado pela Câmara. E ainda assim, com todo esse dinheiro, os ônibus ficaram lotados, sem cobradores e com horários e frotas reduzidas. Todo esse dinheiro foi dado sem antes ter passado por lei. Foi simplesmente repassado para as empresas de ônibus diretamente, sem antes ter passado pela Câmara. Houve um conluio entre o Calil e o ex-presidente da BH Trans, o Célio Bousada. O próprio Calil afirmou, juntamente com seu ex-chefe de gabinete, Alberto Lage, que as empresas de ônibus estavam
pagando pela defesa do ex-presidente da BH Trans. Essas concessionárias desembolsaram aproximadamente R$1 milhão para contratar advogados para o Bousada. E um desses advogados, inclusive, o Hermes Vilches Guerreiro, foi designado pelo próprio Calil para compor como titular do Conselho de Ética Pública da Prefeitura de Belo Horizonte. É muito engraçado, né? Veja só, você escolhe um cara que já tem conluio com o próprio prefeito para ser o titular do Conselho de Ética Pública da Prefeitura, é algo muito suspeito, né? No áudio divulgado pelo ex-chefe de gabinete do Calil, Alberto Lage, na CPI da Covid-19, mostrava a acareação entre o prefeito e o ex-presidente da BH Trans, o Célio Bousada. E quando o advogado do Célio Bousada, o Hermes Vilches Guerreiro, foi procurado, ele negou os fatos. Acontece que o Alberto Lage foi intimidado pelo próprio prefeito. Disse que ele não poderia depor contra Bousada na CPI da BH Trans, porque senão os advogados contratados pelas empresas de ônibus o processariam na justiça. Só que o Alberto Lage depôs, na CPI e denunciou todo mundo. Ele inclusive deu os nomes citados pelo prefeito na gravação. São eles: Joel Pasqualini, ex-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, Cetra BH, o empresário Marcelo Carvalho Santos, ligado ao grupo das empresas Rodopaz e Transcid, e os irmãos Rubens e Robson Lessa, ligados à empresa Saritur. A pergunta é: por que é que esses quase 220 milhões de reais que foram destinados ilegalmente às empresas de ônibus não foram usados para ressarcir os empresários da capital, que ficaram prejudicados com o trancamento obrigatório de seus comércios durante a pandemia? Tudo que o prefeito Alexandre Calil fez foi chamar os vereadores de boçais e politiqueiros durante sua comitiva e deixar a população à mercê de uma situação absolutamente desesperadora, com trabalhadores impedidos de trabalhar, com crianças e adolescentes afastados de suas escolas e com pessoas afastadas dos seus direitos de ir e vir. Sobre os decretos, o ex-chefe de gabinete do Alexandre Calil disse que eles eram lançados à noite, numa sexta-feira, e que as reuniões nunca tiveram uma única ata sequer. Nunca teve uma única ata de reunião para decidir as coisas para Belo Horizonte, que é a capital do estado. Tudo era simplesmente decidido de cabeça. Isso não é só uma questão de hipocrisia, não. É somente uma questão de incompetência, uma questão criminosa. Os decretos feitos por Calil durante a pandemia não respeitaram a Lei Federal 13.979, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, uma vez que não estabelecem previsibilidade de tempo para a suspensão do funcionamento de atividades econômicas ou medidas sanitárias na cidade. Não há sequer um único registro das reuniões realizadas pelo grupo criado para avaliar tais medidas, impossibilitando assim a sua fiscalização. As pessoas ficaram à mercê de uma coisa que não tinha previsão, Fecharam a capital, uma coisa extremamente radical, e as pessoas não sabiam quando iam voltar. Todas ficaram nessa situação, inclusive as crianças fora das escolas. Nós também tivemos um comitê gestor do Covid que é declaradamente ocupado por médicos ativistas ligados ao Partido dos Trabalhadores. 2 desses ativistas são o Unai Lula Tupinambás e a Carla Lula Anunciata, ou seja, um comitê que quer derrubar o presidente da República. São essas pessoas que decidem se a cidade vai abrir ou se vai fechar. Todas elas com empregos garantidos, ganhando altos salários, inclusive o prefeito Alexandre Calil, que possui o maior salário de prefeito do Brasil, ganhando R$31 mil por mês. Então é muito fácil você pedir para as pessoas ficarem em casa e não trabalharem enquanto você está com a sua conta bancária fornida, Será que a Câmara Municipal não irá tomar nenhuma atitude em relação a esse comitê, indicado pela Maria Caldas, que é militante petista indicada do Fernando Pimentel, em acordo com Calil? Vamos ver aqui os pontos que motivaram o pedido de indiciamento do prefeito Alexandre Calil. Primeiro, peculato, artigo 312 do Código Penal. O repasse de 220 milhões da Prefeitura de Belo Horizonte às empresas de ônibus em meio à pandemia teria ignorado todos os elementos contratuais e servido para aumentar o fluxo de caixa das concessionárias. É muito engraçado, porque a dívida com a União, as empresas não pagaram, mas cataram muito dinheiro aí da Prefeitura, Muito engraçado. Segundo aqui, prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Descumprimento dos prazos determinados em lei para prestar informações à Câmara Municipal, especialmente quanto aos documentos e informações solicitadas por essa CPI.
Segundo a comissão, também houve inércia ante os descumprimentos das concessionárias de ônibus, que reduziram o número de viagens durante a pandemia. Terceira, condescendência criminosa, artigo 320 do Código Penal. O prefeito tinha conhecimento da ilicitude do repasse de 220 milhões às concessionárias de ônibus e da falsidade de um documento elaborado pela cópia da BH Trans para justificar as transferências e teria ainda protegido funcionários de carreira da empresa alçados a postos de direção para satisfazer os interesses dos grupos que controlam o transporte coletivo na capital. Infrações administrativas. Todas as infrações estão previstas no artigo 110 da Lei Orgânica do Município. E são elas: a primeira, desatender sem motivo justo os pedidos de informação da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular, inciso 3. Segundo, praticar ato administrativo contra expressa disposição de lei ou omitir-se na prática daquele que por ela exigido, inciso 7. Terceiro, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à sua administração, inciso 8. Agora veja quem são os outros citados no relatório e os supostos crimes cometidos. Primeiro, Célio Bousada, é o ex-presidente da BH Trans. Funcionário de carreira da BH Trans, é acusado pela CPI de cometer crimes para beneficiar diretamente empresários de ônibus e de ter participado da elaboração do contrato com as empresas em 2008. A CPI pede seu indiciamento por associação criminosa, estelionato, prevaricação, falsidade ideológica, advocacia administrativa, falso testemunho e supressão de documento. Segundo, Daniel Marques Couto, ex-diretor da BH Trans. Esse funcionário da BH Trans era o gestor do contrato de auditoria da empresa Maciel Consultores, acusada de diversas irregularidades, entre elas o pedido de aumento da passagem de ônibus em Belo Horizonte. A CPI pede seu indiciamento por associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e prevaricação. Terceiro, Adilson Eupídio Daros, ex-diretor da BH Trans, foi fiscal do contrato entre a BH Trans e a Maciel Consultores, também acusado de, sob sua guarda, documentos do contrato com as empresas de ônibus terem desaparecido durante as investigações. A CPI pede seu indiciamento por associação criminosa, estelionato, prevaricação, falso testemunho, falsidade ideológica e supressão de documento. Quarto, Marco Antônio Rezende, ex-procurador-geral do município, é acusado de não ter se manifestado sobre irregularidades que envolviam o contrato da BH Trans com as empresas de ônibus. A CPI ainda diz que ele teria prestado serviço para o Sindicato das Empresas de Ônibus após ter deixado o cargo. Pedido de indiciamento por prevaricação e peculato na modalidade culposa. Quinto, Maciel Consultores foi contratada para realizar a auditoria completa do transporte coletivo da cidade, mas teria realizado uma verificação independente, além de não ter seguido os princípios da administração pública para prestar o serviço. O relatório resultou em pedido de aumento nos valores da passagem de ônibus, pedido de indiciamento por estelionato. Sexta, Shayla Santos da Silva, auditora da Maciel Consultores, assinou o relatório da Maciel Consultores, pedido de indiciamento por falsidade ideológica. Sétima, Ana Paula Carvalho, filha do dono da empresa Rodopaz. A empresária participou da licitação pela empresa Valadarense, que perdeu a concorrência para a Rodopaz, empresa de seu pai. Ela passou a trabalhar para a Rodopaz, que teria custeado as despesas de seu casamento. Pedido de indiciamento por formação de cartel, associação criminosa e falso testemunho. 8. Transfácil. A operadora recebeu 220 milhões de reais referentes ao adiantamento da compra de passagens de ônibus pela Prefeitura de Belo Horizonte e teria retido indevidamente 7,58% desse valor. Pedido de indiciamento por apropriação indébita. 9. José Braz Gomes Pereira, dono de empresa de ônibus. Os representantes legais dos consórcios que participaram da licitação, além do crime de cartel já capitulado, organizaram as empresas que fariam parte de cada consórcio, assegurando que nenhum empresário ficasse de fora da partilha. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 10º, Humberto José Gomes Pereira, dono de empresa de ônibus. Os representantes legais dos consórcios que participaram da licitação, além do crime de cartel já capitulado, organizaram as empresas que fariam parte de cada consórcio, assegurando que nenhum empresário ficasse de fora da partilha. Pedido de indiciamento por formação de cartel e associação criminosa, apropriação indébita e infração de medida sanitária. 11º, José Braz
Gomes Pereira Júnior, dono de empresa de ônibus também. Os representantes legais dos consórcios que participaram da licitação, além do crime de cartel já capitulado, organizaram as empresas que fariam parte de cada consórcio, assegurando que nenhum empresário ficasse de fora da partilha. Pedido de indiciamento por formação de cartel e associação criminosa. 12º, Fábio Couto de Araújo Cansado, dono de empresa de ônibus também. Os representantes legais dos consórcios que participaram da licitação, além do crime de cartel já capitulado, organizaram as empresas que fariam parte de cada consórcio, assegurando que nenhum empresário ficasse de fora da partilha. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 13. Mari Couto Cansado Santos, também dona de empresa de ônibus. Os representantes legais dos consórcios que participaram da licitação, além do crime de cartel já capitulado, organizaram as empresas que fariam parte de cada consórcio, assegurando que nenhum empresário ficasse de fora da partilha. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 14º, Thaís Angélica Cansado Gontijo, dona de empresa de ônibus. Os representantes legais dos consórcios que participaram da licitação, além do crime de cartel já capitulado, organizaram as empresas que fariam parte de cada consórcio, assegurando que nenhum empresário ficasse de fora da partilha. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 15º, Rômulo Lessa, dono de empresa de ônibus. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 16º, Rubens Lessa, dono de empresa de ônibus. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 17º, Roberto José Carvalho, dono de empresa de ônibus. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 18º, Eneide Carvalho Santos, dono de empresa de ônibus. Também formação de cartel. 19º, Fernando Aguiar Carvalho, dono de empresa de ônibus. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 20º, Romeu Aguiar Carvalho, dono de empresa de ônibus. Pedido de indiciamento por formação de cartel e associação criminosa. 21º, José Pasqualim, dono de empresa de ônibus. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 22º, João Batista Pasqualini, né? Pedido de indiciamento por formação de cartel. 23º, Terezinha Fontes de Azevedo, também dona de empresa de ônibus. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 24º, Geraldo Lopes Salgado. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 25º, José Márcio de Moraes Matos, também dono de empresa de ônibus. Pedido de indiciamento por formação de cartel, associação criminosa, apropriação indébita e infração da medida sanitária. 26º, Reinaldo de Carvalho Moura, dono de empresa de ônibus. Pedido de indiciamento por formação de cartel e associação criminosa, apropriação indébita e infração de medida sanitária. 27º, Marcelo Augusto Gomes Pereira, dono de empresa de ônibus. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 28º, Luiz Alfredo Gomes Pereira. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 29º, Renato Antônio Gomes Pereira. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 30º, Leandro Márcio Gomes Pereira. Pedido de indiciamento por formação de cartel. 31º, André Luiz de Oliveira Barra, sócio da empresa Tecnotran. Pedido de indiciamento por formação de cartel e associação criminosa. E 32ª, Renata Barra, sócia da empresa Tecnotran. Filha de André Barra, teria sido responsável por organizar toda a documentação das empresas que participaram da licitação. E aí, qual será então a desculpa das empresas de ônibus? Qual que é a resposta que eles vão dar? A Cetra BH, né, que é o sindicato das empresas de ônibus aqui da capital, né, informou que as empresas estão passando por um momento de extrema dificuldade financeira. Sim, mas as pessoas também. As pessoas não receberam uma resposta. As pessoas não estão com dívida milionária, né? As pessoas simplesmente elas queriam seus empregos de volta e não receberam nenhuma resposta da prefeitura, né? Agora, a prefeitura, o que ela preferiu fazer? Deixar todas as pessoas a Deus dará. Preferiu ajudar então as empresas de ônibus durante a pandemia, durante uma situação em que todo mundo estava desesperado. Muitas pessoas ali, né, doentes, né, os hospitais com seus leitos lotados. E ainda assim o Calil, durante a própria pandemia, ele reduziu o leito, né? Ele reduziu ali em 40% dos leitos aqui de BH. Então, repassando aí, né? Fazendo repasses milionários ilegais a empresas de transporte durante esse mesmo período. Isso é um descaso muito grande, gente, né? Mas esse daí vai ser o segundo assunto deste vídeo aqui, falando a respeito do Alexandre Calil. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, já está muito longo. Acompanhe esse conteúdo até o final, que ele é muito importante. Se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe, comentem aí o que vocês acharam, né? E é isso daí, pessoal. Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima.